Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa parte introdutória do curso de Álgebra Linear Aplicada 1 da Escola Matriz. Este conteúdo foi dividido em duas partes. A primeira delas fala sobre matemática e vamos revisar alguns conceitos que iremos utilizar durante o nosso curso. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para aprendermos juntos e começarmos a nossa caminhada rumo ao conhecimento. Então, vamos conhecer o que vamos aprender hoje. Bom, então a nossa aula número 1 fala sobre matemática e dividimos essa aula em 3 temas, certo? O primeiro, que é a grande base de toda a álgebra linear, que será repetido inúmeras vezes durante o nosso curso, fala sobre o primeiro termo, que é matriz. Então vamos revisar os conceitos de matriz. Afinal, o que é uma matriz? E por que queremos tanto trabalhar com matrizes? Quais são as vantagens de se trabalhar e operar com álgebra linear e matrizes quando estamos falando na solução de problemas reais? E isso é muito importante. Então aqui vamos revisar todos esses conceitos para que quando começarmos o nosso curso, você saber sobre o que estamos falando e saber o que é de fato uma matriz. Em segundo, vamos falar sobre base numérica. O que são os números decimais e os números binários e quais são as diferenças entre eles. E por fim, vamos também dar o conceito de sinais de informação. O que são sinais analógicos e o que são sinais digitais? Quais são as diferenças entre eles e para que usamos um tipo de sinal em relação ao outro? Todos esses conceitos são muito importantes e serão abordados durante o nosso curso de Álgebra Linear Aplicada 1. Então, para que você possa aproveitar mais o nosso curso, é essencial fazermos juntos essa aula para revisarmos esses conceitos antes de começarmos o nosso curso. Então agora, vamos dar o primeiro passo. Vamos falar sobre o conceito de matrizes. Vamos para o próximo slide. Vamos lá. Vamos então aprender sobre matrizes. Veja, acompanhe aqui comigo. O nosso primeiro questionamento é, afinal, o que é uma matriz? Então, qual é a definição que utilizamos quando falamos de uma matriz? Temos aqui que matriz é uma forma de representar informações através de um conjunto retangular de números em linhas e colunas. Veja, esse conceito é muito importante. Afinal, matrizes nada mais são do que uma forma de representar um conjunto de números organizados através de linhas e colunas, correto? E esta correlação é muito importante. Armazenar números, armazenar informações. Quando vamos trabalhar com os problemas reais, estamos tratando de informações. E quando falamos de matrizes, nada mais são do que uma maneira de armazenarmos essas informações através de linhas e colunas. E quais são as vantagens de se trabalhar com matrizes, nós vamos discutir mais adiante. Então, vamos continuar. Veja, quais são então as informações que precisamos? Se falamos de matrizes, o que precisamos saber para definir uma matriz? Veja, temos que saber o número de linhas, o número de colunas e os valores de entrada. Então, para se definir uma matriz, precisamos saber quantas linhas, quantas colunas e quais são os valores de entrada, ou seja, quais são as informações que iremos armazenar dentro desta matriz. Se tivermos esses 3 parâmetros definidos, podemos sim representar uma matriz e a partir dela realizar operações algébricas para desenvolver a solução de um problema. Então, durante o curso, vamos aprender a manipular matrizes e entender por que isso é tão importante. Vamos continuar aqui. Veja, temos também técnicas para manipular e operar matrizes são muito importantes, pois aplicando este conceito nos problemas reais, teremos a capacidade de manipular e operar os dados e as informações que precisamos
para solucionar um problema. É este o conceito mais importante que iremos trabalhar durante todo o curso. Vamos aprender primeiro álgebra, depois as ferramentas de programação, para lá no fim conseguirmos operar, manipular matrizes, que será o mesmo que operar e manipular as informações. Desta forma, vamos conseguir utilizar álgebra linear com as informações que estarão armazenadas dentro das matrizes para conseguir solucionar um problema. Viram como é incrível? Como existe um poder gigantesco dentro de álgebra linear e de matrizes? Pois é, vocês vão ficar encantados e surpresos toda vez que formos descobrindo isso durante o curso. É muito interessante aprender sobre todas essas técnicas e conseguir correlacioná-las com o mundo real. Estaremos sempre fazendo esse trabalho, esse exercício dentro das nossas mentes, correlacionando matrizes com problemas reais, álgebra linear com o desenvolvimento de soluções para problemas reais. Bom, e finalizando aqui, temos que os valores de entrada de uma matriz estão conectados com todo tipo de informação que podemos gerar. Então, os valores de entrada são as informações. Se temos um problema que trata sobre as finanças de uma empresa, por exemplo, essas finanças serão os valores de entrada de uma matriz, certo? E a partir disso, iremos operar e manipular essas informações, pois quando estamos trabalhando com matrizes, sabemos como fazer isso. Agora, vamos pensar em um caso totalmente diferente. Se estamos fazendo uma dieta com uma nutricionista e queremos entender as calorias, quantos alimentos podemos consumir, a quantidade, enfim, essas são as informações e as informações vamos armazenar dentro de uma matriz. Viram? Dependendo do problema de interesse, temos um tipo de informação, mas independentemente disso, todas essas informações terão que ser armazenadas em algum lugar. E esse lugar para nós serão as matrizes, certo? Então, sempre correlacionem informações do nosso problema com os valores de entrada de uma matriz. Precisamos desenvolver isso em nós, sabermos interpretar problemas, saber transpor um problema real em dados dentro de um problema algébrico. É desta forma que vamos conseguir desenvolver as soluções e utilizar álgebra linear. Agora, vamos para o próximo slide dar sequência ao nosso aprendizado sobre matrizes. Vamos lá. Vamos agora, então, aprender como representar uma matriz. Veja aqui comigo. Temos aqui A maiúsculo, M e N. O que significa isso? Primeiro, vamos representar, então, uma matriz pela letra A maiúscula, correto? Vamos sempre utilizar letras maiúsculas por convenção. E os índices M e N são muito importantes, pois eles estão relacionados à dimensão da nossa matriz. Então aqui temos M e N como a dimensão, correto? Já vamos entender o que significa o M e o que significa o N. Veja que aqui temos igual e a nossa matriz está representada aqui entre colchetes. Então temos um colchete para abrir a nossa matriz e um colchete que encerra os valores de entrada dessa matriz. Então lembramos também que vamos sempre representar os valores de uma matriz dentro de colchetes, correto? Então agora vamos ver o que temos. Temos a letra A minúscula, como aqui, que é um valor de entrada. Aqui então é um valor de entrada da matriz. Vocês se lembram? Valores de entrada são informações. Então aqui, em cada posição dessa matriz, temos um valor de entrada, temos uma informação. E os dois índices representam a posição dessa informação. Então aqui temos o índice 1, 1, relativo à linha 1 e à coluna 1. O primeiro índice está relacionado à linha e o segundo índice relacionado à coluna. Mas de toda forma, o que é mais importante aqui é saber que estes índices aqui estão relacionados à posição do meu valor de entrada. Então, cada valor de entrada contém uma posição.
para sabermos dentro da nossa matriz aonde está cada valor que queremos acessar posteriormente, certo? Então vamos ver aqui qual é a nossa representação. Temos então que o A maiúsculo, representa a matriz, então temos a nossa matriz A, correto? E M representa o número de linhas, muito importante. Então, se estamos falando que MN é a dimensão, quando falamos apenas do M, ele significa o número de linhas. Então, o primeiro número deste índice aqui é o número de linhas de uma matriz. E N representa o número de colunas. Então, primeiro vamos colocar o número de linhas e depois o número de colunas, representando assim a dimensão da nossa matriz. Vocês se lembram? Vamos precisar sempre do número de linhas e número de colunas de uma matriz. Então aqui é o lugar onde vamos indicar estes valores para representar a dimensão da nossa matriz. Continuando aqui, temos que A índice IJ representa os valores de entrada. Então, A minúsculo, que é exatamente estes valores aqui, este aqui e todos os demais que estão contidos dentro desta matriz, indicados dentro dos colchetes, certo? Então, representa os valores de entrada. Agora, sobre os índices, sendo que I é o índice da linha e J é o índice da coluna. Veja nesta matriz aqui, temos 1 e 1 como a primeira linha e a primeira coluna. E se formos até o final desta linha, vamos continuar na linha índice 1, não é mesmo? Mas agora a coluna índice J, que é a última coluna desta matriz. Por outro lado, se continuarmos a partir deste índice 1, 1 até o final desta coluna, vamos ter o índice I representando a linha, que é a última linha desta matriz, mas vamos permanecer na coluna 1, ou seja, A índice I1, primeira coluna e última linha. E temos aqui então A índice IJ, que é a última linha e última coluna, o último elemento, o último valor de entrada dessa matriz. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque quando armazenamos informações dentro de uma matriz, para podermos acessar essas informações, operar e manipular esses dados, precisamos saber aonde está posicionado cada elemento desta matriz. Afinal, uma matriz pode ter diversos tipos de valores, ou seja, diversos tipos de informações. Lá na frente, vamos aprender uma técnica chamada fatiamento de dados, quando queremos acessar apenas uma linha ou um conjunto de linhas ou colunas dentro de uma matriz. E para fazermos isso, precisamos saber exatamente qual ponto dessa matriz está a nossa informação. Então, é muito importante a parte dos índices dos valores de entrada e sabermos que tudo que colocamos dentro de uma matriz existe uma posição correta para ele. Então, é isso o que precisamos saber sobre representação de uma matriz. Agora, vamos ver aqui 4 exemplos que temos de matrizes diferentes para analisarmos em conjunto. Vamos ver. Vamos observar essa matriz aqui. Veja, primeira linha da matriz, 1, 2 e 6. Segunda linha, 0, 4 e 9. Terceira linha, 4, 1 e menos 6. Esta matriz é uma matriz de dimensão de 3 linhas por 3 colunas. E os valores de entrada são exatamente esses que disse para vocês. 1, 2, 6, 0, 4, 9, 4, 1 e menos 6. E agora vamos fazer um exercício aqui. Analisando esta matriz, que tem 3 linhas por 3 colunas, se eu quiser acessar o valor de entrada, cuja posição é linha 2, coluna 3, ou seja, o índice A2, 3, estamos falando que este elemento está na segunda linha e terceira coluna. E é exatamente aqui que coincide os dois índices. Ou seja, o índice linha 2, coluna 3, é o 9, o nosso valor de entrada 9. Então, é desta forma que funciona
os índices dos valores de entrada. E é por isso que eles são tão importantes. Mas o que precisamos aqui saber é entender que esta matriz é uma matriz de dimensão 3x3 e temos os valores de entrada aqui contidos dentro do colchetes. Agora vamos ver a próxima matriz. Veja que nesta matriz já tem características diferentes. Ela não possui um número de linhas igual ao número de colunas. Aqui temos 3 linhas por 2 colunas, ou seja, uma matriz que vocês vão aprender que chamamos de matriz retangular, pois o número de linhas é diferente do número de colunas. E isso é apenas uma característica da nossa matriz, apenas para mostrar a vocês que uma matriz não precisa necessariamente ter o mesmo número de linhas que o número de colunas. Isso não é necessário, mas de toda forma, tudo o que aprendemos aqui sobre os índices, sobre as dimensões, vale da mesma forma. Afinal, se aqui quisermos acessar, por exemplo, o índice A12, ou seja, linha 1, coluna 2, estamos falando aqui do elemento 2, então o valor de entrada 2. Veja que funciona da mesma forma os índices em relação aos valores de entrada. Agora, temos aqui 2 tipos de matrizes que vamos utilizar muitas vezes também. São matrizes unidimensionais, chamadas também de vetores. Vamos então analisar as dimensões delas. Veja que esta matriz aqui, ela possui uma linha por 3 colunas. E esta segunda matriz possui 3 linhas por uma coluna. Chamamos esta matriz então de um vetor linha e aqui de um vetor coluna. São tipos de matrizes, certo? Bom, então espero que aqui tenha ficado muito claro a forma de representar uma matriz e qual a importância de cada parâmetro, cada índice. E tenham percebido que existem características diferentes, formas diferentes de matrizes, não é mesmo? Acabamos de olhar aqui, por exemplo, matrizes que chamamos de vetor linha e vetor coluna. Além do que, o primeiro exemplo da matriz 3x3 apresenta características diferentes da segunda matriz, que foi 3x2. Afinal, existem tipos diferentes de matrizes? Quais são esses padrões de matrizes que utilizamos em álgebra linear? Bom, é isso que vamos aprender no próximo slide então. Vamos juntos! Vamos então conhecer alguns tipos de matrizes que vamos utilizar durante o nosso curso. Veja, existem diversos tipos de matrizes com características e propriedades distintas. Vocês vão ver lá na frente que determinadas matrizes possuem propriedades muito vantajosas para nós quando desejamos solucionar um problema. Mas por enquanto, vamos seguir primeiro aprendendo quais são elas. Aqui temos a mais comum, a matriz quadrada, que vimos agora há pouco, ou seja, o mesmo número de linhas e colunas. Vocês se lembram? Acabamos de ver uma matriz 3x3. Uma matriz 3x3 é uma matriz quadrada. E se temos então uma matriz 4x4, 5x5 ou 10x10, 100x100, 1000x1000, por que não? Vocês vão ver também quando estamos falando de dados reais, de Big Data, de conceitos atuais de tecnologia. Matrizes serão para nós um conjunto gigantesco de informações. Pois é, mas tudo que aprendemos aqui para matrizes de dimensões menores, vamos sim poder aplicar quando formos resolver problemas de ordem muito maiores. Fiquem tranquilos, o conceito algébrico será sempre o mesmo aplicado. Agora, se temos um número de colunas diferente do número de linhas, como vimos também no slide anterior, estamos então falando de uma matriz retangular, cuja característica é exatamente essa. O número de linhas é diferente do número de colunas. Matrizes 2x1, 3x4, enfim, qualquer combinação que o número de linhas seja diferente do número de colunas, certo? Bom, então essas duas características,
quadrada e retangular são características relacionadas à dimensão da matriz. Então, relacionados à dimensão, podemos ter uma matriz quadrada ou uma matriz retangular, certo? Agora, temos também características e propriedades relacionadas aos valores de entrada de uma matriz. Vejam só, temos aqui a matriz nula. E o que é uma matriz nula? Uma matriz nula, todos os seus valores de entrada são iguais a zero. Então, é uma matriz cujos valores de entrada, ou seja, toda a informação contida dentro dela, é igual a zero. E aí você pode me perguntar, mas para que vamos precisar de uma matriz que todos os valores de entrada são iguais a zero? Pois é, pode fazer pouco sentido se estamos pensando na solução final do problema. Mas quando estamos desenvolvendo a solução, desenvolvendo a forma de solucionar o problema, podemos muitas vezes sim utilizar matrizes nulas. Vocês vão ver isso ao longo do curso, quando aprendemos, por exemplo, a desenvolver algoritmos para aplicar álgebra linear através de programação e vermos que sim, em alguns momentos, podemos utilizar matrizes nulas para nos auxiliar a construir a solução do nosso problema. Então, o que você precisa saber aqui é que este conceito está relacionado aos valores de entrada. E tem mais, olha só, chamamos de matriz diagonal uma matriz quadrada em que todos os elementos fora da diagonal principal são nulos. Então, quais são esses elementos fora da diagonal principal? São os elementos de índice I diferente de J. Bom, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês entenderem o que estamos falando. Imagine que temos uma matriz A, correto? E vou fazer aqui o elemento A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Vamos fechar aqui e vamos fazer a seguinte análise. Para caracterizar uma matriz diagonal, o que está escrito aqui é que todos os elementos fora da diagonal principal são nulos. E o que é a diagonal principal? É justamente os elementos índice I igual ao índice J, ou seja, A11 é um elemento diagonal principal, A22 também é um elemento da diagonal principal e A33 também é um elemento da diagonal principal. Pois é, este conceito está exatamente relacionado ao conceito de uma diagonal. Então temos aqui uma matriz quadrada e a diagonal principal é exatamente estes valores de entrada, cujo índice I é igual ao índice J, ou seja, linha e coluna têm o mesmo índice. Índice coluna 1, linha 1, índice coluna 2, linha 2, índice coluna 3, linha 3. E para caracterizar então uma matriz diagonal, isso significa que todos os elementos fora da diagonal principal, ou seja, A13, A23, A21, A31 e A32 para este exemplo, são nulos. Todos esses elementos aqui que colocamos grifados em verde, estes elementos abaixo e os elementos acima são nulos. Então, estas são as características de uma matriz diagonal, certo? Então, temos aqui, para complementar, que o termo diagonal principal são todos os elementos de índice I igual a J, exatamente como colocamos aqui. Então, é desta forma que definimos uma matriz diagonal, correto? Lembrando que ela precisa ser uma matriz quadrada, pois apenas desta forma teremos uma diagonal principal dentro desta matriz. Então, é isso o que precisamos saber por enquanto. Agora, a nossa próxima matriz é muito semelhante, porém com uma característica peculiar aos elementos da diagonal principal. Veja, temos aqui a matriz identidade. E veja só como é a matriz identidade.
é uma matriz quadrada onde todos os valores de entrada da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são iguais a 0. Veja só que interessante. Então, se quisermos representar uma matriz identidade a partir desta matriz diagonal A que construímos aqui, vamos então chamar de I a nossa matriz identidade. Podemos representá-la da seguinte forma. Temos 1, 0 e 0 na primeira linha, na segunda linha 0, 1 e 0, terceira linha 0, 0 e 1. Veja, aqui temos exatamente o que define uma matriz de identidade. Todos os termos da diagonal principal desta matriz quadrada são unitários, ou seja, iguais a 1, e os termos fora da diagonal principal, superior e inferior, são iguais a 0, são nulos. Então, é isso que define uma matriz identidade, e ela possui características muito importantes. Vocês vão aprender isso lá na frente, durante o nosso curso, e vão entender a funcionalidade de cada uma dentro do conceito de álgebra linear que iremos aprender. Agora, existem mais tipos de matrizes ainda. Veja, temos a matriz simétrica, a matriz transposta, duas matrizes importantíssimas. Temos também singular e inversa, matrizes extremamente importantes. Todas essas matrizes aqui, por sinal, são muito importantes para nós. São outros tipos de matrizes que serão aprendidas durante o nosso curso. Então aqui eu não vou ficar colocando conceito por conceito de cada tipo de matriz. Iremos fazer isso durante o nosso curso de Álgebra Linear Aplicada 1 da Escola Matriz. O que estamos fazendo é apenas uma revisão, um preparatório para que você seja capaz e possa aproveitar ainda mais cada oportunidade que vamos ter nas aulas do nosso curso. Mas agora que já falamos sobre como representar e alguns tipos e características de matrizes diferentes, vamos então falar sobre algo muito importante. Afinal, como vamos operar entre essas matrizes? Como vamos poder manipular essas informações no futuro? Então, para isso, vamos precisar falar sobre operações matriciais. Vamos então ver no próximo slide o que temos para aprender. Vamos aprender agora então sobre as operações matriciais. Afinal, se vamos tratar as informações, precisamos saber como operar matrizes, não é mesmo? Então, vamos começar com a mais famosa delas, a operação de soma. Então, temos aqui uma condição para conseguirmos fazer a operação de soma. É necessário que as matrizes sejam da mesma dimensão, ou seja, só podemos fazer a operação de soma se temos duas matrizes da mesma dimensão. Se temos uma matriz 2 por 2, só poderemos fazer a soma com outra matriz 2 por 2, e o mesmo vale para uma matriz 3 por 3, 4 por 4, 10 por 10, ou mesmo de matrizes retangulares também. Afinal, uma matriz 3 por 2 só poderá ser somada por uma matriz 3 por 2 também. Então esse é o primeiro ponto. Se queremos somar duas matrizes, elas precisam ter a mesma dimensão. Agora veja que a resultante irá compartilhar a ordem ou dimensão das matrizes somadas. E isso é muito importante também. Se estamos somando uma matriz 3 linhas por 4 colunas com uma outra matriz de 3 linhas por 4 colunas, isso significa que o resultado dessa operação será uma matriz com 3 linhas e 4 colunas. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro o que estamos falando. Então vamos supor que temos uma matriz A, uma matriz 2 por 2, e ela é composta pelos valores 1, 7, 3 e 4, correto? E temos também uma matriz B2 por 2, composta pelos valores 3, 1, 0 e 2. Bom, primeiro ponto. Estamos vendo aqui a dimensão desta matriz é igual à dimensão desta outra matriz.
Dimensão de A é igual à dimensão de B, então é possível fazer a operação de soma entre elas. Vamos então supor que temos a matriz C, que ela é resultado da operação da matriz A mais a matriz B. Então, vamos ter aqui como resposta uma matriz que também tem a dimensão de duas linhas por duas colunas. E o mais importante aqui, como funciona essa operação de adição, de soma entre as matrizes. Vamos somar cada posição de um valor de entrada de uma matriz com seu respectivo valor, ou seja, a respectiva posição desse valor de entrada da outra matriz também. Veja qual é o raciocínio. Temos então o primeiro elemento dessa matriz, o elemento posição primeira linha e primeira coluna. Ele será resultante da soma do elemento 1, 1 da matriz A com o elemento 1, 1 da matriz B, ou seja, primeira linha, primeira coluna de A com a primeira linha, primeira coluna de B. Então, vamos ter 1 mais 3, que é igual a 4. E esta regra se aplica a todas as posições dessa matriz. Temos então que agora o elemento 1, 2, que é o 7 da matriz A, ele é somado com o elemento 1, 2 da matriz B, que é 1. 7 mais 1 é igual a 8. E temos 3, que é a posição 2, 1, com 0, que é a posição 2, 1 de B, vamos ter 3 como resultante. E 4, que é a posição 2, 2 de A, com 2, que é a posição 2, 2 de B, vamos ter 6 como resultante. Então, a nossa matriz C, que é resultado da operação de soma entre as matrizes de mesma dimensão A e B, tem como valores de resposta 4 e 8 na primeira linha, 3 e 6 na segunda linha, e ela também é uma matriz 2 por 2. Vocês entenderam agora como funciona a operação de adição? Pois é muito simples. O importante aqui é entendermos o conceito da operação, pois quando chegarmos lá na frente, quando estivermos no nosso curso 1 de álgebra linear aplicada, solucionando problemas, vamos utilizar ferramentas computacionais para isso. Mas de toda forma, vamos precisar entender sempre a base teórica de tudo que estamos fazendo. Afinal, não vamos nos tornar apenas aplicadores de ferramenta, e sim mentes criadoras de soluções para os problemas. E para isso, vamos precisar conectar sempre teoria com aplicação. Mas agora, vamos para a próxima operação, muito usada também para solucionar problemas algébricos. Estamos falando aqui da multiplicação. E veja, na multiplicação, temos regras específicas quanto à dimensão das matrizes para que seja possível realizar essa operação. Vamos acompanhar. Temos então a matriz A, M por N, vezes a matriz B, N por P, resulta na matriz C, M por P. Veja bem, preste bem atenção, eu tenho certeza que você vai conseguir compreender esse raciocínio. Veja aqui que o número de colunas da primeira matriz terá que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, essa é a primeira condição para que seja possível a multiplicação. Se queremos multiplicar uma matriz A e B, temos que saber que o número de colunas da primeira matriz, ou seja, neste caso de A, tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, neste caso, a matriz B. Bom, então esta é a primeira regra, e isso é muito importante. Afinal, se essa regra não for respeitada, não vamos poder fazer a operação de multiplicação. Mas já que você sabe essa regra, você pode estar agora se perguntando se é possível, então, a partir deste exemplo, eu fazer B, que é a matriz N por P, vezes A, que é uma matriz M por N. Isto aqui é possível? Bom, basta apenas analisar a dimensão dessas matrizes. Acabamos de dizer que o número de colunas da primeira matriz, ou seja, neste caso aqui de B, que ele é igual a P, ele tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, que neste caso é M. E como P ele é diferente de M,
isso significa que não é possível. Não podemos fazer uma matriz B, N linhas, P colunas, multiplicada por uma matriz A, M linhas, N colunas. Afinal, o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda matriz. Isso significa para nós que a multiplicação matricial não obedece à regra comutativa, ou seja, podemos dizer que A vezes B é diferente de B vezes A. Isso vale para as regras de multiplicação matricial, certo? Então, você precisa saber isso. Mas assim como vimos com a soma, qual será então a resultante, a ordem da matriz resultante da operação de uma multiplicação? Veja, temos aqui que a resultante terá o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Temos aqui então que ser M linhas por P colunas e M, que é o número de linhas de C, é igual ao número de linhas da primeira matriz, que é A. E P, que é o número de colunas de C, é igual ao número de colunas da segunda matriz, que chamamos aqui de B. Então, são essas as duas regras que precisamos saber se queremos operar entre matrizes. Durante esta aula introdutória, nós não vamos entrar nos detalhes das operações matriciais. E o motivo é que no nosso módulo 1 do curso de Álgebra Linear Aplicada 1 da Escola Matriz, vamos aprender em uma aula exclusiva para isso 4 maneiras de fazer operações matriciais. Afinal, isso é muito importante e estará totalmente relacionado com o conceito de combinações lineares, que é o que queremos que você enxergue dentro de álgebra linear. Mas de toda forma, você já sabe quais são as regras para ser possível essa multiplicação. Agora, ainda temos aqui que uma matriz também pode ser multiplicada por um escalar, ou seja, podemos ter a multiplicação de um escalar K vezes uma matriz A, por exemplo, sendo que K é um escalar e A é uma matriz, certo? Isso é possível. Podemos fazer uma multiplicação de um escalar com uma matriz. E além do mais, isso é muito utilizado em diversos tipos de problema. Bom, vamos continuar aqui então. Afinal, o que vimos aqui é que as dimensões, ou seja, ordem de duas matrizes, definem quais operações podemos fazer e qual será a ordem resultante dela. E lembre-se, operações com as matrizes são também operações com as informações. Se estamos operando entre matrizes, estamos operando entre um conjunto de dados. E esse conjunto de dados é um conjunto de informações reais que estão diretamente relacionadas ao nosso problema, certo? Mas nós vamos nos acostumando a pensar dessa forma, aula após aula. Afinal, esse é o grande objetivo da Escola Matriz. Vamos então continuar aqui. Temos também matrizes unidimensionais, possuem uma de suas dimensões iguais a 1 e podem ser chamadas de vetores, assim como acabamos de ver quando estávamos falando do vetor linha e do vetor coluna, se lembra? Temos então, por exemplo, que uma matriz, uma linha por n colunas, é um vetor linha com uma linha e n colunas. E temos aqui que a matriz m por 1 é um vetor coluna com m linhas e uma coluna. E tudo isso porque acabamos de dizer aqui, as dimensões são extremamente importantes para compreendermos quais operações podemos fazer. Bom, agora que já sabemos como operar, já sabemos os parâmetros e até mesmo alguns tipos de matrizes, vamos para o seguinte questionamento. Vamos entender por que queremos as matrizes, por que é tão importante trabalhar com matrizes e álgebra linear para solucionar problemas. Afinal, o que é um valor de entrada? Bom, vamos responder essas perguntas no próximo slide.
fazendo alguns questionamentos sobre tudo que estamos aprendendo. Vamos continuar. E chegou a hora de respondermos as seguintes perguntas. Acompanhe aqui comigo. Primeiro, por que queremos trabalhar com matrizes? Por que queremos solucionar problemas utilizando o conceito de matrizes para armazenar e manipular as informações? Segundo, qual é a vantagem de se utilizar álgebra linear na prática? Então, por que álgebra linear pode ser tão vantajoso para nós para solucionar problemas reais? Por que queremos utilizar álgebra para desenvolver as nossas soluções? Agora, a terceira pergunta: como conectar a teoria algébrica para solucionar problemas reais? Então, qual é a conexão com álgebra, a teoria que vamos aprender, com lá no final, onde vamos aprender a solucionar problemas reais utilizando álgebra linear? E o último questionamento, temos aqui o que podem ser os valores de entrada de uma matriz. O que são os valores de entrada de uma matriz? Bom, vamos responder a todas essas perguntas com um conceito só, o conceito de conectar os pontos. É isso o que vocês precisam saber para que possamos caminhar juntos durante o nosso curso de Álgebra Linear aplicada 1 da Escola Matriz. Por que queremos então trabalhar com matrizes? Eu já disse a vocês, quando trabalhamos com matrizes, podemos aplicar as técnicas que conhecemos de álgebra linear, por exemplo, para desenvolver uma solução, para conseguir solucionar um problema, encontrar as variáveis. Quando temos um problema, na grande maioria das vezes, queremos calcular uma variável, queremos o valor de um parâmetro que desconhecemos, por exemplo. E é por isso que queremos trabalhar com matrizes, pois com matrizes sabemos como manipular, como operar, fatiar os dados e utilizar técnicas de álgebra linear para obter a solução de um problema. Então, pegando a sequência da segunda pergunta, qual é a vantagem de utilizar álgebra linear na prática? É exatamente isso. Se trazemos um problema para o conceito, para o mundo de álgebra linear através de matrizes, podemos aplicar todas as técnicas teóricas que sabemos de álgebra linear para solucionar os problemas práticos. E esta conexão que está na pergunta de número 3, como conectar a teoria de álgebra e solucionar problemas reais, é exatamente isso. Pegamos as informações dos problemas reais e trazemos para dentro de matrizes. E dentro de matrizes sabemos inúmeras técnicas para solucionar essas equações, para utilizar essas informações e aplicar conceitos de álgebra linear que irão nos responder os valores das variáveis ou o que queremos fazer e modificar dentro das nossas informações. É como correlacionar esses dois mundos, de teoria algébrica e álgebra linear, o nosso grande desafio. Agora, durante o nosso curso, além disso, temos um ponto no meio, um ponto que irá nos ajudar a fazer essa conexão. Afinal, não vamos ficar resolvendo nossos problemas com lápis e papel, resolvendo linha por linha, fazendo problema por problema, operação por operação. Afinal, não temos uma coisa muito importante nos dias de hoje quando resolvemos dessa forma. Não temos escala, ou seja, a nossa velocidade de processamento de informações não será o suficiente para resolvermos problemas reais, para aplicarmos a nossa teoria em problemas de verdade, já que problemas de verdade contêm uma infinidade de dados. E se fôssemos fazer isso com lápis e papel, operação por operação, método por método, iríamos demorar muito, de tal forma que seria impossível aplicar a teoria algébrica para solucionar problemas reais. Então, esta conexão passa por um ponto muito importante, o ponto da linguagem de programação.
Então, vamos aprender a utilizar os computadores e criarmos algoritmos. São eles que farão a ponte entre álgebra linear e problemas reais. Afinal, vamos ganhar escala, vamos ganhar velocidade de processamento e vamos utilizar funções que vão realizar todas as operações que aprendemos em álgebra linear. Mas isso não significa que não devemos saber a teoria, a base de toda informação. Como funciona cada operação, pois só sabendo a base e a teoria seremos capazes de aplicar com perfeição as funções que já estão automatizadas para realizar essas operações e solucionar os problemas reais. Vocês vão ver que na maioria das vezes o grande desafio não é aplicar uma solução algébrica num problema real, mas sim saber interpretar esse problema e transcrevê-lo numa forma dentro de uma matriz, numa forma dentro de um problema de álgebra linear. Então, é isso que temos que aprender, a conectar, saber que o que estamos aprendendo em álgebra linear tem tudo a ver com os problemas reais, com casos cotidianos que passamos no nosso dia a dia. É desta forma que vamos ver sentido e termos o gosto por essa aprendizagem. Entender que matemática pode ser muito divertido e álgebra linear é uma ferramenta poderosíssima para conseguirmos fazer muitas coisas que queremos, para solucionar muitos problemas que são muito importantes para nós. Então, é desta forma, respondendo a terceira pergunta, que vamos conectar a teoria algébrica com a parte prática dos problemas reais. E finalizando o questionamento, quando falamos o que podem ser os valores de entrada de uma matriz, assim como já discutimos aqui, os valores de entrada são as informações do nosso problema. Informações, dados, o Big Data, a era que estamos vivendo hoje em dia. A era dos dados, das informações, da grande quantidade de dados. Se conseguirmos armazenar isso dentro de uma matriz, conseguiremos operar com essas informações, utilizar teoria algébrica para fazer todas as operações que vamos precisar com essas informações. E é isso o que torna tão fascinante a álgebra linear. Saber como conectar e entender que os valores de entrada de uma matriz são as informações reais de um problema. Mas antes de avançarmos, precisamos falar sobre um assunto importantíssimo, o assunto de base numérica. Afinal, a nossa contagem que estamos acostumados, 1, 2, 3, enfim, da forma como fazemos quando contamos dinheiro ou contamos qualquer outra coisa. Bom, fazemos isso pois a nossa contagem de números segue a regra da base 10, da potência de 10. Porém, não é a mesma base numérica que os computadores usam. Pois é, já que falamos de programação, Big Data, tecnologias, é muito importante entender qual é a base numérica do sistema de um computador. Afinal, ela é diferente da nossa. Então, vamos aprender quais são as diferenças entre a nossa base numérica, a potência de 10, e a base numérica de um computador, na potência de 2, o famoso sistema de números binários. Vamos então para o próximo slide conhecer um pouco mais sobre esse tema. Vamos lá. Vamos falar então sobre base numérica. Primeiro, o principal conceito aqui é entendermos que existem duas diferentes maneiras de se representar os números. Na verdade, existem até mais. Poderíamos, por exemplo, falar sobre a representação da base hexadecimal, mas isso não é assunto para hoje. O que precisamos saber nesse momento é apenas a diferença entre a base 10, que é a base decimal, e a base 2, que é a base binária. Ambas podem ser utilizadas para contagem numérica, para representar os nossos números, e elas funcionam de forma muito similar. Porém, uma utiliza a base 10 e a outra a base 2 para representar os números. E vocês vão entender de forma muito simples como tudo isso funciona. Vamos acompanhar aqui. Temos aqui que a base 10, que é a base decimal, é o que nós utilizamos
no dia a dia. Então esta é a base que estamos acostumados quando contamos qualquer coisa, seja ela o dinheiro, o peso, enfim, algum valor que desejamos dizer, que desejamos representar ou falar para alguém. E esta base decimal é uma base que possui 10 símbolos diferentes. Veja, cada número está associado a uma potência de 10 e é por isso que ela é chamada de base decimal ou a base 10. Veja quais são esses números, quais são os 10 símbolos diferentes que temos na base 10. Temos o 0, depois o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8 e por fim o 9. E qualquer que seja o valor que desejamos representar, iremos utilizar uma combinação desses 10 símbolos diferentes. E apesar disso ser automático nas nossas cabeças, afinal, fazemos isso desde que aprendemos matemática, contagem de números, enfim, tudo isso segue sim a regra da base 10. Veja como ela funciona com o exemplo que temos aqui. Se formos representar 231, devemos pensar da seguinte forma. O primeiro número da direita para a esquerda é uma unidade da base 10 elevado a 0. Ou seja, este número que desejamos representar aqui, o 1, ele é 1 vezes 10 elevado a 0. E isso dá 1 vezes 1, pois 10 elevado a 0 é 1, e esse valor é igual a 1, correto? Tudo bem, vamos então para o próximo número. Temos então que esta é a unidade e a casa decimal da dezena, ou seja, 3 vezes 10 a primeira, que é 3 vezes 10, isso é igual a 30. Então, na casa decimal da dezena, vamos pegar o número que está associado a ela e multiplicar por 10. Na primeira casa, é a casa da unidade, onde multiplicamos o número associado a ela a 1, ou seja, 10 elevado a 0. Por fim, temos aqui a terceira casa. E a terceira casa é a casa da centena, ou seja, o valor que está relacionado a ela vezes 10 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 10, que é igual a 200. Então temos 231. E se fizermos esta operação, 200 mais 30 mais 1, vamos chegar a 231, que é o valor na base 10 que estamos representando. E isso vale para qualquer que seja um número. Se tivermos mais uma casa, teremos a casa do milhar, a casa do 10 elevado ao cubo, e depois a casa do 10 elevado à quarta, 10 elevado à quinta, assim por diante. Podemos então representar qualquer número desta forma, utilizando o valor de cada casa decimal vezes a potência de 10 que ela representa. É desta forma então que utilizamos a base 10. Agora que já aprendemos esse conceito, vai ficar muito mais fácil entendermos a representação da base 2, a base binária. Veja quais são as diferenças em relação à base que estamos acostumados. Observe, ela então é a base da computação moderna. Então os computadores utilizam esta base numérica. Ela possui 2 símbolos diferentes, o 0 e o 1. Então ao invés de termos 10 símbolos da base 10, temos aqui 2 símbolos, a base 2. E esses símbolos são 0 e 1, certo? Então aqui utilizamos a potência de 2 para converter seu valor em decimal. Então, agora vamos representar o mesmo valor, 231, porém agora na forma binária, na forma como as máquinas compreendem. Novamente, vamos utilizar, quando necessário, calculadoras de programação, calculadoras que já convertem automaticamente um número binário para um número decimal. Inclusive, você até já pode ter visto e utilizado uma calculadora como essas, mas precisamos aprender o conceito por trás dessa conversão, para poder, quando formos utilizar, termos a
tranquilidade de utilizarmos uma ferramenta na qual conhecemos o seu processo por trás dessa operação. Então observe aqui comigo. Temos um conceito idêntico ao que utilizamos anteriormente, porém agora com a base 2. Então, o primeiro número da direita para a esquerda é o número da potência de 2 elevado a 0, ou seja, 2 elevado a 0, que é igual a 1. Então, pegamos este valor, que no caso ou será 0 ou 1, e vamos multiplicar por 2 elevado a 0. Então, vamos ter 1 vezes 1, que é igual a 1, correto? A segunda casa é a casa de 2 elevado à primeira. Então, vamos pegar o valor que temos aqui, 1 vezes 2 elevado à primeira, que é 1 vezes 2, igual a 2. E vamos fazer isso para todos os números que estão representados aqui. Então, veja, o terceiro número, que é a terceira casa, é de 2 elevado ao quadrado. Então, 1 vezes 2 elevado ao quadrado, 1 vezes 4, que é igual a 4. O 5 e o 6 temos 0, ou seja, qualquer número vezes 0 é 0, então eles não contribuem para a formação deste número que estamos representando. E agora a próxima casa, então, é a casa do 2 elevado à quinta. Então, 1 vezes 2 elevado à quinta é igual a 1 vezes 32, que é igual a 32. Então, fazemos isso para 2 elevado à quinta, temos para 2 elevado à sexta também, que vai ser 1 vezes 64, igual a 64, e a última casa deste número é 2 elevado à sétima. No caso, 1 vezes 128, que é 2 elevado à sétima, que é igual a 128. Agora, da mesma forma como aqui somamos cada conversão da base 10, vamos somar todas as conversões da base 2 e vamos chegar ao valor que este número binário representa na forma decimal. Veja, 1, que é o primeiro termo, mais 2, que é o segundo, 4, terceiro termo, 32, quarto termo, 64 e 128, os termos restantes. Se somarmos esses números na base decimal, vamos obter 231, ou seja, convertemos um número da base binária para a base decimal. Isso é muito comum em sistemas computacionais, quando o computador deseja representar aquele valor em um sistema da base binária, da base que ele se comunica, que ele transfere informações. E é por isso que estamos aprendendo isso nesse momento, porque durante o nosso curso vamos tratar de assuntos tecnológicos, de assuntos de programação, de computação, e devemos saber os conceitos por trás disso tudo. Saber que podemos representar os valores que estamos acostumados da base decimal para a base binária, que é a base que os computadores utilizam para trocar informações, para se comunicar, certo? Então, este é o primeiro conceito que devemos saber sobre a diferença entre base decimal e base binária. Bom, aproveitando esse assunto, para finalizarmos a nossa primeira aula introdutória para o nosso curso, vamos falar sobre um assunto que está extremamente conectado a esse. Afinal, falamos que matrizes contêm informações, não é mesmo? E falamos agora que as informações para os computadores são sempre na forma binária e não na base decimal que estamos acostumados. Ou seja, estamos falando de informações, de comunicações, de dados por si próprio. Então, devemos entender outro conceito, outra diferença de dois conceitos importantíssimos. O conceito de sinal analógico e sinal digital. Afinal, toda informação ela vem na forma de um sinal. Até mesmo a minha voz, quando eu falo ela, este microfone que está aqui capta os sinais da minha voz. E esse sinal é um sinal analógico. Porém, quando o computador processa essa informação e utiliza essa informação para enviar para algum outro comando, ele vai utilizar o sistema binário. E tudo isso é feito através de um sinal digital, certo? Então temos o conceito de base decimal e base binária. Agora, vamos aprender a diferença entre sinal analógico e sinal digital. Vamos então para o próximo slide. Vou apresentar para vocês então
agora sobre os sinais de informação e os conceitos do sinal analógico e o sinal digital. Afinal, quais são as características de cada um desses sinais? Vamos ver aqui. Primeiro, o sinal analógico. Vamos entender quais são suas características. Ele é formado por um sinal contínuo que varia em função do tempo. Então é um sinal contínuo, ou seja, ele está continuamente variando em função do tempo. Então, essa é a primeira característica de um sinal analógico. Ele é um sinal que varia continuamente em função do tempo. Agora, ele pode então assumir infinitos valores dentro de um intervalo de tempo. Quando formos para o gráfico, você vai entender perfeitamente esse conceito. E ele é o principal para conseguirmos diferenciar um sinal analógico de um sinal digital. Mas o que temos aqui como informação é que para um intervalo de tempo estabelecido por nós, o sinal analógico pode assumir infinitos valores, ou seja, ele está variando continuamente o tempo todo, correto? E é por isso que ele pode assumir infinitos valores. Imagine que temos um sinal analógico que varia entre o valor mínimo de 0 e o valor máximo, por exemplo, de 10, sem pensarmos em qual unidade estamos trabalhando. Pensem apenas nos valores. Um sinal analógico ele pode assumir todos os valores entre 0 e 10, infinitos valores entre o mínimo e o máximo, certo? É assim que eu quero que vocês pensem sobre os sinais analógicos. E quando analisarmos a imagem do sinal, você vai entender completamente esse conceito, certo? Então, essas são as duas primeiras características que temos sobre sinais analógicos. Agora, vamos ver o mesmo para os sinais digitais. Vamos aqui. O sinal digital ele é formado por valores discretos em função do tempo e da amplitude do sinal. Ou seja, qual é essa definição? Temos aqui, ele assume um valor definido dentro de um intervalo de tempo. Então, ao contrário do sinal analógico, que pode assumir infinitos valores, o sinal digital não. Ele assume um valor definido dentro de um intervalo de tempo. E é por isso que ele é definido por valores discretos em função do tempo e da amplitude. Ele sofre saltos de valores, ou seja, para determinado intervalo de tempo, estamos em um determinado nível de amplitude, que é o valor desse sinal. Para um outro intervalo de tempo, o valor deste sinal é outro, ele sofre saltos, ele se desloca em função da amplitude e em função do tempo. Novamente, quando analisarmos graficamente o que estamos falando, tudo isso ficará muito claro, mas de forma geral, o que precisamos aqui, o primeiro grande conceito que aprendemos sobre sinais analógicos e digitais é que o primeiro, ele pode assumir infinitos valores para um determinado intervalo de tempo, enquanto o segundo, que é o sinal digital, assume apenas um valor definido dentro deste intervalo de tempo. Certo? Agora, vamos ver os exemplos que temos aqui. Novamente, para os sinais analógicos. Então, eles são sinais naturais em sua forma original e podem representar uma variação de uma grandeza física. Por exemplo, o sinal da força aplicada por alguém ou do peso da massa corporal de alguma pessoa. Todas essas grandezas físicas podem ser representadas por uma variação de um sinal analógico. E um exemplo muito interessante que eu já dei a vocês é exatamente a minha fala, o sinal analógico que sai da minha boca quando eu falo as palavras que estou fazendo para dar esta aula para vocês. Este sinal natural, ele é analógico, ele varia continuamente em função do tempo. É um sinal que pode assumir infinitos valores em um determinado intervalo de tempo. Este, por exemplo, é o sinal da minha voz, de forma natural, representando a minha fala, corretamente? Bom, mas eu disse também que esta minha fala, captada pelo meu microfone, ela será transformada por um sinal digital.
porque é assim que o computador trabalha. Bom, mas por que ele faz isso? Por que ele faz essa conversão? Quais são as desvantagens, por exemplo, de se trabalhar com sinais analógicos? Veja aqui embaixo então. Os sinais analógicos, eles sofrem mais a interferência de ruídos e não possuem um sistema de compactação. Ou seja, eles podem ser mais sensíveis a ruídos externos. Além do que, não podemos compactar esse sinal, não podemos transformar esse sinal. Ou seja, estamos no mundo analógico, mas da melhor forma para termos a comunicação e transmissão de informações seria no mundo digital, não é mesmo? Afinal, novamente, fazendo a mesma correlação de informações reais para matrizes, onde podemos aplicar álgebra linear para operar essas informações, quando transformamos um sinal analógico num sinal digital, podemos utilizar todas as vantagens e funções computacionais para compactar, por exemplo, esse sinal, para aplicar técnicas de segurança da informação, deixar esse sinal mais robusto, enfim, aplicar inúmeras vantagens, pois estamos trabalhando dentro da nossa ferramenta computacional. É por isso que o sinal digital é tão importante e é por isso também que transformamos o nosso sinal analógico em sinal digital. É por isso que trabalhamos na forma do sistema binário dentro dos computadores. Então, veja aqui as características do sinal digital. São sinais utilizados em sistemas inteligentes, como computadores e novas tecnologias. Estes sinais podem ser compactados e transmitidos de forma robusta e codificada. Vejam o conceito. Quando convertemos o sinal analógico para o digital, podemos aplicar a inteligência embarcada nele, ou seja, aplicar os processos computacionais, as funções de codificação, decodificação, deixar o sinal robusto e compacto, para assim fazermos a transmissão desses sinais. No mundo em que vivemos, da alta comunicação, do Big Data, de uma grande quantidade de informação, precisamos compactar as informações para ser possível a comunicação entre módulos diferentes, entre sistemas diferentes, entre computadores, máquinas diferentes. É por isso que o sistema digital é tão importante e você precisa saber esse conceito antes de começarmos. Afinal, vamos falar muito sobre isso, sobre a conexão do mundo digital, sobre a importância do Big Data, das novas tecnologias. E nesse ponto, vamos entrar no mundo digital. E agora, você já sabe essa diferença, não é mesmo? Mas antes de finalizarmos a nossa aula, vamos ver a representação gráfica desses dois tipos de sinais. Vamos então para a nossa lousa finalizar a aula de hoje. Veja, observe, aqui temos os dois sinais que acabamos de aprender, mais à esquerda temos o sinal analógico e aqui temos um sinal digital. Bom, você já deve ter correlacionado o que aprendemos com o que estamos vendo aqui, não é mesmo? Mas vamos representar aqui graficamente o que acabamos de dizer. Vamos então para um determinado ΔT, vou pegar deste ponto a este ponto. Então aqui vamos ter um intervalo de tempo, ΔT, nosso eixo aqui é o tempo, por exemplo, e aqui é algum módulo, alguma unidade do valor desse sinal, que não precisamos nos preocupar agora. Afinal, o conceito que eu quero transmitir para vocês é outro. Vejam aqui, para um determinado ΔT, temos infinitos pontos. Veja, podemos assumir infinitos valores dentro de um intervalo de tempo pré-estabelecido. É isso o que caracteriza um sinal analógico. Afinal, ele é um sinal que varia continuamente em função do tempo. Ou seja, conforme vamos para a direita no nosso eixo do tempo, conforme vamos avançando nele, o sinal analógico ele vai modificando o seu valor. Então, ele varia de forma contínua em função do tempo. E este sinal representa uma informação,
ou um sinal em sua forma original, que pode representar, como disse a vocês, uma grandeza física, ou mesmo a minha fala. Quando eu digo alguma coisa, esta voz, este meu sinal, pode ser representado por um sinal analógico. Agora, o conceito do sinal digital é exatamente esse que estamos vendo aqui. Se colocarmos um mesmo intervalo de tempo, vamos pegar este ΔT, então aqui vamos colocar em função do tempo também, este ΔT, este intervalo, contém apenas um único valor, então temos apenas um valor que esse sinal está representado para este intervalo de tempo. Então, neste intervalo de tempo, temos este valor, neste intervalo de tempo aqui, temos este outro valor, e assim para cada intervalo de tempo que eu pré-estabelecer para o meu sinal. Ou seja, ele contém apenas um valor para um determinado intervalo de tempo, enquanto o sinal analógico contém diversos valores, infinitos valores, para um determinado intervalo de tempo. E o sinal mais à direita, o sinal digital, ele pode ser compactado, podemos representá-lo de uma maneira diferente, utilizar os sistemas de computação e a inteligência embarcada para processar esse sinal. Então, quando falamos de sinal digital, estamos falando da base numérica 2. Quando falamos de sinal analógico, estamos falando do sistema numérico de base 10, certo? Então, este é um conceito muito importante que queríamos que você entendesse antes de estarmos prontos para iniciarmos o nosso curso. Agora, vamos então finalizar a primeira parte do nosso curso introdutório. Estamos quase lá. Ainda falta uma aula de preparação para assim estarmos 100% preparados para iniciar o nosso curso de Álgebra Linear Aplicada 1. Eu não vejo a hora de podermos começar o nosso caminho do conhecimento, de aprender a conectar os pontos entre teoria algébrica, programação e aplicação destes conceitos para solucionar problemas reais. A segunda parte do nosso curso introdutório, que será a nossa próxima aula, irá falar sobre álgebra linear. Afinal, este é o grande tema do nosso curso. Então, eu encerro por aqui e agradeço a presença de todos vocês, a atenção, que vocês entendam essa aula como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade simples. Afinal, uma aula é uma oportunidade de conhecimento, de aumentarmos o nosso conhecimento, aprendermos novas coisas, aumentarmos a nossa visão quando formos enxergar um problema. Então, isso irá nos tornar livres, mentes que irão propor soluções, desenvolver soluções, vencer os desafios. E é isso o que eu quero construir junto de vocês. Então, muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço.